Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. Foi aprovado na Câmara o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que institui o prêmio Professor Inovador de Boas Práticas nas instituições de ensino da educação básica mantidas pela rede pública municipal. O projeto prevê o prêmio na forma de abono pecuniário e tem a finalidade de homenagear professores e educadores por seus méritos e relevantes serviços prestados à educação em Blumenau, reconhecendo a relevância do trabalho dos docentes da educação básica como intervenção transformadora. Confira agora os destaques das comissões legislativas permanentes que estiveram reunidas esta semana. 5 projetos de lei passaram pelas comissões de Constituição e Justiça e Finanças. 4 foram encaminhados para parecer jurídico. E o que foi aprovado é de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direto do município. Ele pede créditos adicionais para 3 secretarias, da Fazenda, Educação e Turismo. O remanejamento envolve o valor de R$ 7.984.800 e agora aguarda a votação nas demais comissões. E a Biblioteca Fritz Miller compartilhou experiências que possui nas áreas de contos de histórias com os vereadores mirins. Com o propósito de difundir o hábito da leitura, a iniciativa atendeu um convite da coordenação da Câmara Mirim aqui da cidade de Blumenau. E durante a reunião que teve com o propósito de difundir o projeto de contos de histórias, os ouvintes exercitaram aí a imaginação, a fantasia e emoções. Agora, vamos ao resumo da sessão Mirim. Os vereadores estão na reta final do mandato e a sessão foi marcada também por agradecimentos e a euforia da viagem a Brasília. Os discursos na tribuna foram bastante emotivos. Isso porque faltam apenas 3 sessões para o fim das atividades dos vereadores mirins em 2022. Eu quis compartilhar que minha vida mudou muito depois que eu entrei para o programa Vereador Mirim. Eu só quero que esse programa continue. E também outros temas foram citados durante as falas. Assédio sexual e crenças de incapacidade estiveram entre os assuntos. Que é quando a gente se compara aos outros e acha que não temos capacidade suficiente para fazer o que a gente quer. São várias coisas, trabalhos que são propostos, atividades, tudo nos desanima cada vez mais, nos coloca para baixo, porque a gente se compara demais com os outros. Para nós, o resto é perfeito e a gente é imperfeito. Nós somos errados porque não conseguimos, e isso cada vez mais vai impulsionando que a gente faça mais errado, porque a gente começa a acreditar nisso, que não somos capazes, que não conseguimos e que somos inferiores. Hoje eu trouxe o assunto sobre assédio. Acho que foi um assunto muito importante porque nós mulheres sabemos o quanto isso é passado no nosso dia a dia. Eu senti na pele, como eu já percebi que muitas meninas aqui da Câmara também. E somos novas, eu tenho 15 anos e já passei por uma situação desse nível. E eu sei que muitas meninas aqui também. E eu penso o quanto é complicado. Temos 15 anos de idade passando por coisas tão absurdas. Nós mulheres, a gente sai na rua com medo de ser assediada, com medo de ser estrupada, com medo de sofrer qualquer tipo de assédio, seja moral, seja físico. E eu acho importante trazer isso. Os vereadores mirins acabam de voltar de uma viagem feita a Brasília entre 19 e 22 de outubro, onde puderam conhecer os 3 poderes, o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal. A viagem foi feita através do programa Vereador Mirim da Câmara de Vereadores de Blumenau. E mais que uma aventura para os jovens, foi um incentivo à cidadania. O maior aprendizado da minha vida. Eu acho que é uma experiência que eu nunca mais vou ter a chance de viver. Eu tive experiências com minhas amigas, com meus amigos, que eu criei aqui. Tivemos a oportunidade de conhecer todos os processos legislativos e isso foi incrível, porque muitos mirins não tiveram essa oportunidade e a gente teve. E isso foi surreal, foi de uma aprendizagem indescritível. Apesar da gente não ter entrado no Palácio do Planalto, eu fiquei chocada quando eu olhei de longe. A gente bateu um montão de foto lá na frente. Fica marcado de jeito incrível. Nunca tive experiências tão boas, com 15 pessoinhas em 4 dias. Eu aproveitei demais essa viagem, teve muitos momentos muito bons, a gente aproveitou bastante, conheci muitos lugares,
conheceu bastante a cultura de Brasília, a gente aproveitou bastante nosso tempo que a gente passou por lá. A viagem uniu muito a gente, porque a gente só se via a cada 14 dias, mas na viagem a gente se viu por 4 dias seguidos, quase 5. Viajamos de avião, foi tudo muito incrível, as nossas experiências. A gente teve a honra de tirar foto com a presidenta do STF, foi uma honra incrível participar também do julgamento que estava tendo, foi uma honra incrível. A gente percebe a euforia deles de estar participando do programa e podendo estar agora, a gente teve a felicidade de acompanhar ao vivo uma sessão do STF julgando a questão de procedente ou improcedente, a questão do uso de sacolas no mercado, ser biodegradáveis ou não. Então eles trouxeram essa reflexão de saber que um órgão tão grande tem que também opinar sobre essa questão e de que eles podem ter acesso a esse tipo de órgão, né? Não são cúpulas inacessíveis, né? Eles já estão falando na tribuna em tom de despedida, já dizendo que vai ser memorável, que vai ficar para sempre. É bacana a gente saber que a gente realmente conseguiu impactar, que é o objetivo do programa, né? Trazer uma consciência política e impactar que também faz parte da sociedade, que também pode contribuir dando a sua opinião e fazendo o seu direito do voto. As inscrições para o processo seletivo do curso de mestrado em Educação Profissional e Tecnológico, por meio do Exame Nacional de Acesso, estão abertas até o dia 22 de novembro. O certame é referente às turmas do ano que vem. São 1.006 vagas distribuídas entre instituições de todo o Brasil. A realização do Exame Nacional de Acesso está marcada para o dia 12 de fevereiro de 2023. O semestre letivo terá início no dia 20 de março. O curso tem como objetivo proporcionar formação em educação profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento como o desenvolvimento de produtos que integram os saberes inerentes ao mundo do trabalho e da educação profissional, técnica e tecnológica em espaços formais ou não formais. Agora vamos a um breve intervalo. Resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no Resumo da Semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E o Museu de Arte de Blumenau abre no dia 10 de novembro, às 19 horas, a 5ª temporada de exposições do ano. O evento reunirá obras de artistas de Santa Catarina e também de São Paulo, que foram selecionados no edital de 2022. Ao todo, serão 5 mostras, contando com 21 expositores. A programação da noite terá a tradicional conversa com os artistas, a apresentação musical e ainda o lançamento de um livro da autora e comendadora de cultura Margarete Luz. A entrada é gratuita. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária deste início de novembro. Nesta semana, a Casa Legislativa recebeu o instrutor técnico de idiomas que veio falar sobre o incentivo ao aprendizado da língua alemã. A ideia envolve voluntários e materiais didáticos. Na sessão de terça, os vereadores votaram e aprovaram em regime urgentíssimo 5 projetos de lei, que foram aprovados nas comissões. Entre eles, o que denomina Humberto de Campos o prolongamento da via pública no bairro Velha, e também o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que institui prêmio Professor Inovador nas escolas de educação básica de Blumenau, que deve premiar cerca de 50 profissionais do primeiro ano. E esse foi o assunto do vereador Gilson de Souza na tribuna na sessão dessa quinta-feira. É importante essas práticas, mas eu sugeri que o governo avançasse muito mais na valorização do profissional da educação. Então, a gente colocou aqui, elencou várias possibilidades para ajudar, sim, a valorizar o professor. Primeiro, a questão da descompactação da tabela. Hoje nós precisamos valorizar o professor também de forma financeira. A outra situação é criar um ambiente físico e psicológico
melhor para o professor poder trabalhar. E aí nós precisamos fazer um investimento dentro das escolas para que tenha esse espaço físico e, obviamente, psicológico também para atender melhor o professor. E também, obviamente, dar a oportunidade para o professor também poder tomar as decisões dentro da escola e dentro da Secretaria de Educação. Nós vamos ouvir esse corpo docente. Também na sessão dessa quinta, os parlamentares receberam o deputado estadual Ivan Nats. Ele falou sobre os 4 representantes da região que venceram as eleições e estão na Assembleia Legislativa e das bandeiras defendidas para Blumenau. Também trouxe uma novidade, de que até o fim de novembro, Blumenau vai ter uma delegacia especializada em crimes de trânsito e de meio ambiente, para tratar de defesa e proteção animal. A delegacia vai ficar junto ao Presídio Regional de Blumenau, no bairro Velha. Os móveis já foram instalados, computador, toda a estrutura material está prontinha. Agora se abriu o processo de transição, de remoção para policiais, delegados, escrivões e policiais civis que queiram trabalhar na delegacia especializada de crimes de trânsito e meio ambiente e proteção animal. Eu estou muito feliz de vir aqui na Câmara comunicar isso aos vereadores, porque foi aqui que nasceu a proposta e estou muito feliz de poder, nesse espaço, dizer que ela se realizou e agora é entregue para a comunidade. Nats ainda fez uma prestação de contas do seu mandato e ressaltou que para o próximo ano há a previsão de 12 milhões de reais que estão disponibilizados para os deputados. Dos 5 milhões direcionados para Blumenau, foram citados 1 milhão para a compra da sede própria da Rede Feminina de Combate ao Câncer, 1 milhão para a reforma e ampliação da Casa São Simeão, 1 milhão para a área de educação, entre outros investimentos. Ele ressaltou a necessidade de os vereadores manterem contato de perto com os deputados estaduais e federais, que tiveram um grande número de votos na cidade, para cobrar retorno nas emendas parlamentares. Às vezes a gente tem o dinheiro lá, vai abrir a pastinha de requerimento e não tem nenhuma. Né? Os vereadores não têm costume de fazer esses pedidos. E os vereadores que procuram o parlamento acabam recebendo. Né? Acabam recebendo. Nós temos vereadores aqui que são especialistas em estar lá cobrando, e eles recebem mais do que aqueles que não fazem os pedidos. Os vereadores ainda ressaltaram outras pautas de interesse da comunidade durante as falas na tribuna. O vereador Alemão falou da fiscalização que tem feito nas obras de calçadas da cidade. São valores muito exorbitantes, né? Assim, pesado, né? São quase 20 milhões de obras, mas a questão é o feitio das obras. Né? Então nós temos, semana passada a gente trouxe do anel viário, na Rua Itajaí, que estão fazendo em cima da Boca de Lobo. Cada vez que chove, o calçamento se destrói, né? Vão lá e consertam. Mas a preocupação é que, em função da Lei 5.550 de 2005, que diz o seguinte, que depois de entregue, esses corredores de serviço, a manutenção é do proprietário, que mora na frente, no caso da calçada. Então, se você faz em cima da Boca de Lobo, vai ter sempre problema, depois o problema vai ser do proprietário. E outra parte também agora hoje nós vamos falar sobre a Rua das Missões e também da Gustavo Zimmer, que já falamos, né, que o problema lá é a faixa do deficiente visual, que ela não está no meio da calçada, ela está no lado direito, então ela passa no arame farpado, ela passa no muro e assim vai, como é que o deficiente, são 4 quilômetros e está parado aquilo. A gente denunciou já faz 3 meses, né, e queremos que isso volte, porque são recursos nossos, né, são recursos financiados, então tem que ser bem feito. O vereador Maurício Gol falou de uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil, vinda através do deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB, que será destinada para obras de lazer e infraestrutura no bairro Progresso. A expectativa é de que ela seja liberada ainda neste ano. Seria uma academia ao ar livre, isso na área de lazer. E na infraestrutura, que seria um investimento ali na ponte da Rua Barbosa com a Rua Progresso, melhorando o raio da saída da ponte. Isso sentido progresso, porque quando foi construída a ponte, não foi pensado nessa estrutura. Hoje as pessoas têm muito, principalmente na questão da mobilidade, têm muita dificuldade para acessar a Rua Progresso. Outra situação, melhorando visibilidade na saída da Rua Júlio Waide com a Rua Barbosa, indenizando ali um imóvel, né, construindo uma calçada, dando segurança para a comunidade. Então, é o momento agora de a gente continuar cobrando. Eu acredito que sairá agora, após o processo eleitoral, esse recurso do valor de R$300 mil, que será investido na região do Grande Garcia. O entrevistado desta semana do programa TVR Comunidade foi Marcos Vinícius, coordenador do concurso Beleza Negra Santa Catarina, que ocorrerá no ano que vem, e as inscrições estarão abertas a partir de dezembro.
A gente já está movendo toda uma equipe no qual a gente quer fazer o projeto para 2023, né? E a gente já está estruturando a questão de local, os profissionais para a gente estar contratando. E a gente está querendo cogitar a ideia de fazer também a versão para crianças, adolescentes e para adolescentes ali na faixa etária de 8 até 17 anos de idade. A gente já conta já com a edição, né, que é para adultos de 18 até 30 anos de idade, para poder estar participando. Então a gente já está se movendo para que o concurso de 2023 aconteça, né? A gente vai estar já abrindo inscrições para 2023 a partir de agora de dezembro, no qual a gente conta, né, com o número de candidatos para poder estar organizando toda a estrutura em si, poder fazer mais essa edição para 2023. A gente tem o número do WhatsApp ali, né? É o 47-9256-1857. E tem também o Instagram, né, que é o Beleza Negra Santa Catarina, que a gente pode estar também passando mais informações referente ao requisito do concurso. O programa TVL Comunidade você pode acompanhar aqui na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Agora vamos à dica de leitura. Vamos valorizar os escritores e incentivar a reflexão sobre as coisas simples da vida, pelo olhar de João Pessoa. Acompanhe. Olá, meu nome é Cristina Carvalho, sou gerente da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller e faço parte da equipe da Prefeitura Municipal de Blumenau através da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. Iniciamos nosso encontro lembrando do importante legado do escritor e poeta português Fernando Pessoa, que no dia 30 de novembro de 1935 nos deixou. Na véspera de sua morte, escreveu a lápis a seguinte frase: "Não sei o que o amanhã trará." Compartilhe uma frase do poeta: "Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena." Essa frase encontra-se em um dos trechos retirados do poema Mar Português, pertencente ao livro Mensagem. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Nossa primeira dica é o livro Mensagem, do escritor e poeta Fernando Pessoa. Para muitos estudiosos, Mensagem é a principal obra do português, assinada por ele próprio. Traz uma coletânea de poemas que falam sobre os grandes personagens históricos de Portugal. É a história de Portugal com suas origens simbólicas, aventuras marítimas e sua mitologia nacional da redenção e do retorno à glória. O livro, com seus poemas reunidos, apresenta os eventos e as histórias portuguesas de uma forma mais do que contada e interpretada. Apresenta uma estrutura tripartite, ou seja, dividida em 3 partes: brasão, mar português e o encoberto. As partes são equivalentes, ou seja, dessa forma, a ascensão ao apogeu e ao declínio de Portugal. Nossa segunda dica é o livro Eu Passarinho, do escritor e poeta brasileiro Mário Quintana. Poeta brasileiro, Mário é conhecido por ser o poeta das coisas simples, considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Essa antologia cobre toda a carreira do poeta e revela não só o seu modo único de olhar o mundo, mas uma riqueza de temas e formas divididas em 4 eixos. Revela não só seu modo único de olhar o mundo, mas uma riqueza de temas e formas. Retrata a vida do nosso dia a dia, com fatos corriqueiros, surpresas que nos transformam com seu olhar doce, ressaltando também aspectos belos e divertidos de nossa existência. Há aqui um pouco de tudo: sonetos, versos livres, aforismos, haikais e prosa poética. Diferentes modos de expressar uma coisa só, a grandeza desse poeta passarinho, que nunca passa sem nos levar em suas asas. Bem, agora a leitura é com vocês. Encerramos nosso encontro com uma bela poesia de Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alcançam voo.
como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Uma ótima leitura e até o nosso próximo encontro. Também esta semana entrevistamos o deputado estadual eleito, Napoleão Bernardes. Ele falou da sua trajetória política, fez um balanço das eleições e também do trabalho que deverá desenvolver na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Principalmente atuar firmemente na defesa das questões dos municípios. O deputado, na minha visão, tem que ser um advogado de defesa e um embaixador das causas de interesse público das cidades, das regiões, junto ao governo do estado. Então vai ser uma linha de defesa das cidades para trazer o melhor para a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, a qualificação do serviço público, a qualificação, o aperfeiçoamento da administração pública. Tem um compromisso por um governo cada vez mais aberto, com mais transparência, com mais controle e com mais participação. Vou me empenhar muito nas questões da pauta do aperfeiçoamento da administração pública. E, por outro lado, a pauta do desenvolvimento econômico. Não ao aumento de impostos, a revisão da carga tributária para que seja mais justa, para que tenha um Estado cada vez mais leve, para que tenha musculatura para investir na qualidade de vida das pessoas. O TVL Comunidade você acompanha aqui na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Para mais notícias do Poder Legislativo, acesse camarablu.sc.gov.br ou ainda através das nossas redes sociais. Resumo da semana fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.